6 homens, fazendo junção e menção o nome da nova vereadora, ela era a nossa representante aqui nessa Casa de Leis. Eu me recordo a todas as outras autoridades civis, eclesiásticas que estão presentes nesta reunião solene, neste culto de ação de graça. Diletos, queridos irmãos em Cristo Jesus, eu vos cumprimento com a doce, a preciosa, a insubstituível, indivisível e insofismável paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que noite maravilhosa, ímpar, que vai com certeza marcar nos registros anais da história dessa casa, muito mais nas páginas seletivas de nossa memória. A noite em que a Assembleia de Deus tomou conta da Casa de Leis de Campo Grande, para aqui dizer da nossa felicidade de estarmos completando 100 anos de existência do solo brasileiro. E tudo isso gerado exatamente por um movimento que começou há 100 anos, o movimento pentecostal. Nós sabemos que esta igreja, ela é um fenômeno e tem sido alvo do estudo de sociólogos e todos aqueles que de alguma forma se atêm a pesquisar o crescimento populacional desta nação, e nós que conhecemos a fundo o que é realmente esse movimento, sabemos que na verdade o nosso segredo é conhecido. Esta igreja tem uma fonte geradora de poder que a faz crescer da forma como ela cresce. É o poder do Espírito Santo de Deus derramado em nossas vidas. Esta igreja, ela é a pioneira do movimento pentecostal desta nação. A Assembleia de Deus no Brasil é uma estrela de quinta grandeza que pupila a constelação de todo o planeta Terra nos céus do pentecostalismo, porque ela é uma igreja que tem a missão nobre e o faz com todo zelo, com todo amor, com toda dedicação, que é a propagação do Evangelho transformador e salvífico do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vereadora, eu não tenho nenhum papel aqui na mão, mas eu estou querendo fazer um discurso. Brincadeira, gente, eu vou ser bem sucinto, eu quero apenas ler um texto que está no livro, segundo escreveu o apóstolo Mateus, Novo Testamento, capítulo de número 5, versículo de número 16, e diz assim: assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem ao vosso Pai que está nos céus. É isso que nós estamos fazendo há 100 anos no solo brasileiro. A Assembleia de Deus, de forma destemida, tem levantado no mais alto mastro desta nação a mensagem do Evangelho. A bandeira flamejante, salpicada pelo sangue precioso de Jesus Cristo, tem sido conhecida através da pregação do Evangelho, e a Assembleia de Deus tem tido participação toda especial neste trabalho. Nós sabemos que a Assembleia de Deus, ela é uma igreja que invadiu a nação brasileira e ramificou as suas ações para o resto do mundo. Eu sempre ouvia alguém de forma carinhosa fazer referências à Assembleia de Deus, dizendo assim: aonde não chega, quanto no Brasil, nem Coca-Cola, ainda assim
daquele homem que se materializou e veio viver por um período na terra, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que curou a todos os enfermos que encontrou, ressuscitou a todos os mortos que tiveram diante dele, que aliviou a força e a carga e a sobrecarga social que havia sobre as pessoas no seu período terreno. Aquele que, por amor, ele foi à cruz do Calvário e lá derramou o seu precioso sangue para resgatar a vida da humanidade e reintegrá-la a Deus. Aquele que não pararia a sua maior obra. Na verdade, ele morreu, mas ressuscitou ao terceiro dia. E a Bíblia nos diz que ele sentou-se à destra de Deus Pai e todo o poder lhe foi dado nos céus e na terra. Esse Cristo que é o nosso Senhor e nosso Salvador é cumpridor da sua palavra. E ele prometeu aos seus apóstolos: eu vou, mas não vos deixarei órfão, mandarei o Espírito Consolador. A Bíblia diz que nós, ao recebermos o Espírito Santo, então teríamos poder da nossa vida. E isso é uma realidade. O crescimento da Assembleia de Deus está intimamente ligado à ação do Espírito Santo. Essa força geradora, essa explosão de poder, ela vem do Espírito Santo de Deus. Nós somos pentecostais, nós fazemos barulho, não só no que tange a glorificação e o louvor, mas também ao combate ao pecado, à miséria, ao caos social. Nós estamos aqui, somos conhecidos como protestantes, porque protestamos contra o inferno, as ações do demônio, estamos limpando de alguma forma a face do planeta Terra, porque temos o poder do Espírito Santo atuando em nossas vidas. Aleluia. Assembleia de Deus, como todas as outras igrejas evangélicas por cada desta nação, estão fazendo o papel primordial que é pregar o Evangelho. Mas não só isso, ajudando a nação brasileira a ter menos caos. Cada assembleiano que se converte é alguém que deixa a vida pregressa, é alguém que deixa o vício para trás, é alguém que deixa uma vida criminosa, é alguém que deixa uma vida que antigamente era pautada pela história da sociedade e torna-se um cidadão do céu. Por isso, meus parabéns aos assembleianos que esta noite lotam essa Casa Legislativa do município para dizer que são 100 anos de vitória, porque Deus tem sido conosco. Por fim, Deus tem usado homens para escrever a história desta igreja na nação brasileira. Homens como Daniel, Débora e Gunavini, que vieram da Suécia e dos Estados Unidos para nos trazer e fundar esse movimento maravilhoso. Homens como o pastor Antônio Eliseu Feitosa de Alencar, saudosa memória, já citado aqui de forma tão brilhante pelo deputado Maurício Pingarelli e pela pastora Jana. O nosso arauto, aquele que na verdade é o que reflete a todos nós que estamos aqui, a dedicação, o amor à obra de Deus. Um assembleiano convicto. Nós temos um vídeo que passou aqui, que ele foi um dos pregadores dos 50 anos de existência da Assembleia de Deus do Brasil, sendo pregador oficial naquela comemoração do Jubileu de Ouro, que aconteceu na cidade de Recife, lá no estado do Pernambuco. Portanto, a memória dele, nós estamos aqui esta noite para dizer que, se for preciso, nós vamos continuar mais 100 anos defendendo a bandeira desta denominação, que é orgulho para a nação brasileira e orgulho para todos nós, os assembleianos. Deus nos abençoe, em nome de Jesus Cristo. Amém. Se permite o cerimonial, quero quebrar o protocolo, porque recebemos um pedido do nosso querido deputado Maurício Pingarelli para elegirmos a Deus uma oração em favor do nosso governador. Nós sabemos que ele está passando por esse desafio.